Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos hoje estudar sobre o livro de Juízes, né? Estamos aqui estudando os livros históricos, a matéria, livros históricos, e a gente vai estudar hoje sobre os livros de Juízes. Então a proposta é que a gente, cada aula, estude um livro. Então a gente vai de Josué até Esther. Serão 12 livros aí, já foi Josué, não é muito ânimo, né? Só foi um, ainda tem 11, mas hoje, se Deus quiser, a gente conclui mais um aí. Então vamos abrir aí, quem trouxe Bíblia, se tem Bíblia no celular, se está na memória a Bíblia, né? Deus que está na memória toda a Bíblia. Mas não se preocupe, eu vou narrando também aqui, tá? Mas só os que puderem estar acompanhando aí. O livro, né, que começa na página 125, o livro didático do curso, eu também nem vou abordar aqui, pelo fato que eu quero incentivar vocês, que vocês leiam em casa esse conteúdo, tá? Então a proposta é 125, né? E o livro de Juízes, inclusive aqui, são poucas páginas, né, que falam dele, 5, ou até menos de 5, se a gente for considerar que, já que na metade ainda é outro livro. Então, página 125 a página de número 130, tá? 5 paginazinhas aqui é o que fala sobre o livro de Juízes. Quem não leu, não tem problema, né? Até a próxima aula ainda tem tempo de vocês lerem, mas o ideal é que vocês façam isso em casa. Por exemplo, semana que vem nós vamos estudar o livro de Ruth, então procure lá no livro quais as páginas que comenta sobre o livro de Ruth. Vá lá, leia, faça as anotações, procure as referências da Bíblia, coloque lá as perguntas, as dúvidas que não conseguiu sanar e traga aqui no começo da aula. A gente já recolhe essas perguntas, dúvidas de vocês, e a gente já vai iniciando, a partir do estudo que vocês fizeram, tá? E eu acrescento alguma coisa, a gente faz esse misturado, esse balaio de Jeová, onde cada um de alguma maneira traz. Essa é a ideia, essa é a proposta que a gente tem aqui das aulas, tá bom? Não é só que eu fale e que vocês não tenham contato nenhum, senão não tem nem propósito a gente ter um livro didático, tá bom? Vocês têm Bíblia, tem o Espírito Santo, tem tudo aí também para que vocês possam estudar, e eu aqui só de alguma maneira contribuo acrescentando, talvez, corrigindo alguma coisa, mas o livro é para isso, tá? Então não vou ler ele aqui, mas vou resumi-lo, Eu tenho aqui a minha cola, que o professor também é aluno, estuda, então tenho meus estudos aqui, vou passando para vocês e a gente vai conversando aí ao longo da fala. Bom, vamos lá. Então a gente tem quase um padrão para a gente falar dos livros quando a gente estuda livro por livro, Perguntas básicas, perguntas e respostas que a gente tem que dar. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual o tema e tal e tal. Então o livro de Juízes é o que a gente vai estudar, o longo declínio que a gente vai falar, o livro de Juízes fala sobre isso, o longo declínio espiritual da nação de Israel, longo mesmo. Esse livro, ele narra, ele descreve um período de 400 anos da nação de Israel, 400 anos, irmãos, olha só. Então a gente está falando do período histórico, só o livro de Juízes fala de 400 anos que houve de declínio espiritual desse povo. Então quem escreveu, quem é o autor desse livro? Não identificado. Falou, André, pensei que ia falar alguém? Não tem. A semelhança de Josué também, Tem conjecturas, alguns que acham que foi um ou outro, mas a gente sempre vai partir aqui para o básico, mais simples, sempre vamos optar, por as informações seguras. Então a informação segura que eu tenho é que esse livro não é identificado o autor. O que ele escreve? Então essa história, de 400 anos do declínio da nação de Israel. Onde ele escreve isso? Em Canaã. Então ali mesmo onde o povo de Deus estava na ocasião, Qual o período que ele escreve isso, Quando se dá essa história? Do ano 1375
até aproximadamente 1050, tá? Então esse período todo, né? Então a gente vai falar sobre todo esse período aqui, aproximadamente. Quando a gente fala de história, irmãos, às vezes vocês estão lendo, falam, oh, professor, mas você passou uma data, eu li em outro livro, tinha uma diferença de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Irmãos, não é exato, né? Quando a gente fala de história, ainda mais a história do Antigo Testamento, a gente está falando de, no caso aqui, se a gente for pegar 1.400 anos antes de Cristo, mais os 2.000 anos aqui, a gente está falando de 3.400 anos lá atrás. Então não tem problema se tem uma margem aí, né, de diferença, faz parte, tá bom? Não tem problema disso não. Não é que necessariamente a informação é errada, ela é aproximada, tá? Por que foi escrito esse livro? Qual o motivo? Para enfatizar a importância do compromisso nacional com o Senhor. Esse foi o motivo de ser escrito esse livro, tá bom? Então vamos dividir o livro aqui em algumas sessões, né? Eu coloquei 3 sessões principais. Eu acho interessante quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, a gente conseguir dividir em blocos, se há essa possibilidade, né? Então, do capítulo tal, geralmente há essa possibilidade, né? Aborda tal coisa, ali naquele bloco aquele trecho, a gente consegue, né, abordar de uma forma mais didática, até mesmo para que vocês estudem depois. Essa é a proposta, para que vocês anotem aí, né, os que podem, os que querem, os que desejam. Tem uns que não preferem, né, mas é uma recomendação que a gente dá. Porque quando vocês lá na frente, poxa, queria estudar de novo sobre o livro de Juízes, vou elaborar uma pregação, um estudo, alguma coisa, aí você tem algo anotado, a partir dali você consegue desenvolver, né? Então é por isso que eu vou passar para vocês dessa forma mais didática, tá? Então o livro de Juízes pode ser dividido em 3 sessões principais que eu coloquei aqui. A primeira sessão é do capítulo 1, tá? Do verso 1, né? Capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, verso 5. Então essa é a primeira divisão que eu estou fazendo aqui. Nesse trecho nós vamos falar sobre as causas do declínio espiritual, tá? Da nação de Israel. Então do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 5, nós vamos falar sobre as causas do declínio. Do capítulo 3, a partir do verso 6 até o capítulo 16 e verso 31, nós vamos falar, né, sobre as histórias dos juízes, tá? E a terceira e última divisão, que vai do capítulo 17 até o 21, a gente vai falar sobre as consequências do desvio, né? Quais as consequências que houve, né, nessa trajetória toda. Antes que eu comece a pegar esses blocos aí, os juízes, amados, quem eram esses juízes? A gente tem que lembrar que a nação de Israel, né, nesse período, não tinha um governo, não tinha um líder. Houve Moisés, grande líder da nação de Israel, né, por 40 anos aproximadamente ali Moisés é quem conduz o povo do Egito até a entrada de Canaã. Ele mesmo não entra, né, mas o povo é destinado a entrar. Josué é quem é chamado, a gente estudou isso na aula passada, né? Chamado por Deus para dar essa continuidade, ou seja, que o povo entrasse em Canaã. Josué, então, né, leva o povo, atravessa o Jordão, aquela coisa toda, tal, e ele morre. Então fica sem esse líder, né, que era uma referência. Começa a surgir, Deus levantar regionalmente, né? Então, quem eram os juízes? Eram líderes regionais. Não eram líderes que eles lideravam sobre toda a nação. De repente era lá na tribo de Judá, outro na tribo de Dan, o Sansão que eu me lembro, né? Outro na tribo tal. Então levantava-se ali e às vezes 1 ou 2 tribos ele tinha essa influência de liderança, né? Então eram líderes que eram regionais por um período de tempo. Ele ali era usado por Deus. E o que a gente vai ver aqui, irmãos, é uma coisa assim, é bem interessante do ponto de vista de que as pessoas precisam de uma pessoa que as guie, as oriente, né? Sempre houve essa necessidade, porque hoje muitas vezes a gente vê uma ideia de que pessoas assim, elas falam, eu não preciso de ninguém que me lidere, ninguém que mande em mim, ninguém que me fale o que é para fazer e tal, né? São esses rebeldes sem causa que a gente fala, né? Gente eu não estou colocando no mesmo balaio um pessoal aí, um grupo que tem crescido desde 2010 para cá, chamado de desigrejados, tá? Eu vou diferir, né? Eu não entendo que é um grupo só, os motivos são os mesmos.
Tem pessoas de fato que elas não querem compromisso com nada nem com ninguém, querem ser soltos no mundo. Outros de fato foram magoados por uma comunidade de fé, frustraram e tudo mais, né? Então eu sei que tem diferença aí, não coloco todo mundo numa mesma condição não. Mas tem alguns que são assim, eles acham que eles não precisam de ninguém que os lidere, né? Em relação a Deus, que Deus é Ele Deus, né? Tem uns que falam assim, eu não aprendo de homem, tem uns que não querem nem estudar, né? Eu não aprendo de homem. Eu fico pensando, será que o pastor dele é anjo, que prega e ele ouve de anjo? Então, tudo que a gente aprende é de outro ser humano, né, irmão? De alguma maneira, né? Então, a gente precisa ter essa humildade e esse entendimento que nós não somos autossuficientes, ninguém é autossuficiente. Professor, e tem a questão do perigo que tem nisso também, né? Uhum. A pessoa, às vezes, sem conhecimento, começa a interpretar um texto, começa a interpretar coisas de forma errada, né? Igual tinha uma matéria do Fantástico, né? Sim. O pessoal viu que estava escrito que a mulher adulta e o pastor lá, né? Sim. De aspas, entendeu? Adultera. E aí ele se aproveitava das irmãs da igreja. Nós passamos esse vídeo aqui numa matéria passada. A questão, irmãos, é que nenhum ser humano, pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa madura na vida que for, essa pessoa nunca será autossuficiente, né? Então essa ideia de que uma pessoa ela dá conta da sua vida, isso é um engano, isso é uma ilusão. Todos nós precisamos ser chamados à realidade em dado momento das nossas vidas. Então quantos líderes aí, homens de Deus, gente de expressão, muitas vezes assim perderam o caminho, né? Falando, mas como que pode uma pessoa tão madura desse jeito? Porque o ser humano ele é, né, falho. O ser humano ele precisa ser de alguma maneira exortado em dados momentos da sua vida, corrigido em outros momentos da sua vida. Então, na verdade, todos nós somos interdependentes. A gente depende uns dos outros. Isso sempre foi, não só o Novo Testamento, igreja, né, liturgia, igreja local, os dons, ministérios. O ser humano sempre foi. Eu fico perguntando, quem é que pastoreia os pastores? Quem é que cuida daqueles que cuidam do povo de Deus? Quem é que ensina o professor? Né? Quem é aquele que é o mentor daquele que mentoria as outras pessoas? Então olha só que coisa interessante. A gente às vezes não sabe por que muitas pessoas perdem o caminho, muitas pessoas elas assim se perdem na vida. Talvez porque não houve essa consciência de que ela não era autossuficiente, não dava conta de tudo. Isso inclusive no casamento acontece muitas vezes, né? Então a gente não precisa de ajuda de ninguém, a gente dá conta aqui, é um engano. Certo orgulho, né? Exato, é o orgulho natural que o homem tem, né? Então a gente percebe aqui que esses homens, eles foram levantados por Deus. Quando esses homens, né, esses líderes, eles, por exemplo, morriam lá, e aí não tinha líder. Olha o que acontecia aqui, ó, capítulo 17, verso de número 6. Essa aqui é a frase-chave do livro, tá? Então, frase-chave do livro aparece, né, em dois textos, no capítulo 17, verso 6 e lá no finalzinho, no capítulo 21, verso 25. Mas essa é a palavra-chave, é o que mostra de fato o que acontecia, qual era a realidade desse período aqui. Era um negócio assim doido. Capítulo 17, Juízes, claro, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Lá no final, no último versículo, capítulo 25 e o versículo capítulo 21 e o versículo de número 25, quase se repete, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, Deus levantava um líder lá, né? Um cara chamava todo mundo à responsabilidade, orientava o povo, ensinava, dava exemplo, aquela coisa toda. Morria, o negócio descambava. Então, assim, terra de ninguém, não tem mais rei, cada um vai fazer o que parece melhor, vai viver do jeito que quer, do jeito que entende. Então, terra sem lei mesmo, né? Literalmente, era uma terra sem lei. Então, só para a gente perceber a necessidade que sempre houve, sempre haverá, de homens, mulheres, líderes, pessoas são chamadas por Deus para guiar as outras pessoas, né? E embora eu entenda e enfatizo isso direto nas minhas aulas, né? Quando eu tenho oportunidade, que todo líder deve emancipar as pessoas dele, deve levá-los, né, os liderados a Cristo e nunca infantilizá-los. Esse é um ponto, né, que também eu percebo que, infelizmente, algumas lideranças aí falham, pecam nisso, em tornar a pessoa um eterno dependente dele, para tudo. Eu não vou falar um problema, mas eu tive uma dificuldade com
meio desigrejado, né? meio. Ele é meio desigrejado, meio desacreditado na liderança. Não que ele não respeite, mas ele acha que não precisa, né, liderança. E ele fala que nós somos igreja, né? Não, onde nós chegamos, nós somos igreja. Só que a Bíblia não fala que nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos templos, né? Sim. E que igreja é uma coisa diferente. Igreja é o ajuntamento. Igreja é uma coisa e templo é outra. Né? E o interessante é que esse jovem, esse rapaz não é jovem, é um jovem rapaz. A gente já cuida dele já há algum tempo, desde os 14 anos, né? Quando ele estava engatinhando ainda no Evangelho. E ele fala, não, isso aí é coisa do passado, que não sei o quê, né? Vocês estão pensando lá atrás, né? Que não sei o quê, não precisa disso. Mas só que a gente vê hoje que muitos líderes têm fracassado justamente por não ter uma mentoria atrás dele, por não ter um outro líder atrás dele. Exato. Eu mesmo, como pastor, eu preciso de ser pastoreado também. Sim. Então, se eu me achar autossuficiente, como o senhor mesmo disse, né, fica difícil. Eu trabalho com casais, né? É difícil a gente tentar ajudar um casal que não se abre, né? Porque eu estava conversando sobre isso com um casal. Ela falou, não, estou com problema no casal. Eu falei, mas você quer conversar? Não quero. Geralmente o homem, né, pastor? O interessante é que foi a mulher. Não, mas é uma exceção então, né? Mas geralmente é o homem que tem esse orgulho próprio, Aí né? eu falei, não, eu não quero, eu não estou pronto ainda para conversar. Poxa, é uma decisão sua. Mas não tem como a gente ajudar alguém que não se abre, né? E só que isso que vem acontecendo não apenas com esse rapaz, mas com muitos, é a crescente, né, na onda de conhecimento em termos, né, entre aspas. O acesso ao conhecimento, como nós estávamos falando outro dia desse, que as pessoas o conhecimento está aberto a todos, mas só que não é um bom conhecimento às vezes. Sim. A pessoa não se preocupa de quem está aprendendo, o conteúdo que está aprendendo, ele não quer saber se isso é verdade, se é errado. Eu falei para esse rapaz, você já parou para pensar que se isso que você está falando comigo, você já parou para pensar que isso pode estar errado? Não sei o que, você está vendo? É difícil a gente poder ensinar alguém que não quer aprender, que acha que já sabe de tudo. Está vendo o que você está querendo dizer comigo? Para você já sabe de tudo que eu não tenho mais nada para ensinar você. Exato. O que a gente precisa pedir a Deus é um coração ensinável, né? Um coração que pode ser modelado, um coração que pode ser mudado e transformado a todo momento. Então é um perigo. E é um perigo mais para justamente pessoas mais velhas no Evangelho, para líderes, né? A gente parece que vai se encaramujando, né? Vai se fechando, vai se blindando, achando que por ter experiências, por já saber algumas coisas, por já ter ajudado algumas pessoas, a gente vai criando aí essa ilusão, né? Levantando esses muros, e a gente levanta muro mesmo, né? Não tem ponte, a gente se torna inacessível para muitas pessoas, né? Então esse é um perigo que muitos líderes, pessoas mais velhas. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui nos cursos? Nós temos aqui, não é a pedagogia, nós temos aqui a andragogia, ou seja, estudo ou ensino para adultos. Isso quer dizer que você já vem com a carga enorme, né, de concepções, de ideias, de conclusões, sejam elas a respeito da Bíblia, da vida, enfim. Isso tudo a gente tem que ser intencional, a gente precisa se inclinar, se humilhar, colocar tudo que a gente sabe, entende que sabe, diante dos pés da cruz, entendendo que o Espírito Santo sempre terá algo a transformar, a melhorar e a nos amadurecer na vida, né? Então, por exemplo, eu como professor, se eu não tiver a consciência de que eu não sei tudo, a melhor abordagem que vocês muitas vezes podem trazer um acréscimo muito grande, pode trazer uma visão melhor do que eu tenho sobre dado tal assunto e tal coisa, então eu também aqui estou sendo de alguma maneira orgulhoso, soberbo, estou me fechando, né? Não estou construindo pontes e sim muros. Então isso vai para eu acho que as relações da vida. E é bem interessante a gente perceber aqui, a Bíblia, né? A gente vai estudar aqui a história e tal, como nós estamos já estudando, a gente vai ver que não tem muita novidade, irmãos.
é quando as pessoas elas desobedecem aquilo que Deus recomendou, da forma que essas pessoas devem viver. E como nós devemos viver? Numa dependência de Deus. E o que é dependência de Deus? É se sujeitar muitas vezes aos métodos de Deus. E qual é o método de Deus? É aquele que mais nos humilha. E o que mais nos humilha? É quando a gente se depara com igual a nós e a gente tem que reconhecer que ele tem razão. Eita, coisa ruim. Porque eu resolver com Deus, confessar para Deus, isso é tudo muito mais fácil, né? Ele é Deus, é o Senhor, é Criador. Mas quando o processo é eu ser moldado por Deus através de um semelhante, ou daquele que a gente considera inferior, né? Tem essa, né? Então é por isso que essa questão, né? Não, considera inferior aí que não dá ouvido mesmo. Mas olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 2. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó. Capítulo de número 2 de Filipenses, versículos de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos ler esse trem todo aí? Ai, que coisa boa. Filipenses, capítulo 2, eu acho que é do verso 3 ao 11. Paulo vai dizer, olha, façais as coisas por humildade, com humildade, né? Não com soberba. Mas vamos lá. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3 até o 11, eu acho que vale a leitura aqui do total do texto, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. E ele vai dar aqui um exemplo muito bom. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo pega o Senhor Jesus como exemplo de humildade, irmão. Olha só, Deus, próprio Cristo, perfeito, sabedoria de Deus, ele sim, embora sendo Deus, na verdade, ele se sujeita ao Pai, né? Então, e é isso que o texto vai dizer aqui. Mesmo Jesus, sendo Deus, ele se sujeita ao Pai. Olha o exemplo que o nosso Senhor Jesus nos dá. Se a gente for lá em João capítulo 13, quando ele pega uma toalhinha assim dos seus lombos, vai lavar os pés dos discípulos, né? E aí Pedro disse, não, meu, de jeito nenhum. Pedro tinha falado que ele era Deus, que ele era Senhor, que ele era mestre. Como que ele, sendo Senhor e mestre, ele vai lavar os meus pés? Talvez, aqui é uma conjectura, né? Talvez Pedro pensasse, se ele é Senhor, ele é mestre, ele é Deus, porque eu confessei esse trem aí. Se eu deixo ele lavar os meus pés, o que vai sobrar para mim? Eu tenho que fazer isso com todo mundo? Porque ele é Deus, ele é Senhor. Talvez, quem sabe Pedro não pensou isso. E aí Pedro diz assim, não, Senhor, meus pés não vai lavar não. Aí Jesus diz assim, se não te lavar o pé, não tem parte comigo. Então lava a cabeça, o pé é 8,80, né? Exagerado. E aí Jesus faz tudo aquilo e diz assim, ó, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou mesmo. Só que, como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. Eu dei o exemplo, o texto vai dizer, Jesus dizendo. Então aqui também, Paulo, ele pega Jesus como exemplo de humildade, de sorte, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Esse termo aqui nem é o melhor, nem se aproxima mais do original, né, como esse que eu vou falar para vocês agora, porque não é, o original é phronesis, né, a palavra phronesis, que não é sentimento, é pensamento. Então, que haja em vocês o mesmo pensamento, a mesma conclusão que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito próprio, né, que é a palavra usurpação, ser igual a Deus, olha só, mas aniquilou-se, outra palavra-chave aqui do texto, esvaziou-se, né, a famosa kenosis na teologia, né, então esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, irmãos, o que sobra para nós? Se Deus, próprio Jesus, ele faz isso, né? Se ele se sujeita, Jesus, ele dependeu do Espírito Santo para ser gerado, para nascer,
para realizar tudo o que ele realizou de milagre, de ensino, de tudo. Ele dependeu do Espírito Santo para ressuscitar. A Bíblia ensina isso, diz isso diretamente, inclusive. Então, ele se torna dependente, ele se humilha, ele se esvazia e ele depende do enchimento do Espírito Santo. Se Jesus, repito, sendo perfeito, sendo o próprio Deus, não tendo as limitações que nós temos, ele dependeu do Espírito Santo. E Jesus mostra nas decisões que ele vai tomar importantes da vida, né? Ele mostra a dependência que ele tem do Pai, passando às vezes noite inteira orando por causa de uma decisão que ele tem que tomar no outro dia. Então, só para a gente chamar aqui essa realidade, né, de que esse povo aqui na época do juízo, muitas vezes, eles eram prejudicados, né? Ou eles se prejudicavam, muitas vezes por não ter um líder lá e tudo mais. Mas na continuidade aqui, ó, que eu quero destacar, né? Senão a gente não consegue, eu acho que eu já não vou conseguir, que eu estiquei um pouquinho mais aqui o que eu pretendia, mas vamos lá. Juízes é a história do que acontece quando os homens só obedecem a Deus pela metade. Eu quis destacar isso aqui no capítulo 1, Juízes capítulo 1, versículos de número 19. 1 e 19 de Juízes. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros e carros de ferro. Por que eu peguei esse texto aqui? Porque Deus tinha dado uma ordem lá para Moisés, consequentemente para Josué, quando eles entrassem na terra, para expulsar os povos lá, os povos pagãos e tudo mais, né? Mas o que eles fizeram? Entraram na terra, conquistaram, tal, subjugaram alguns povos e não expulsaram. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles, na verdade, se beneficiaram dos tributos, né? Então, vamos deixar esse povo aqui porque eles vão pagar para a gente impostos aí e tal. Mas qual foi a ordem de Deus? Foi para que eles expulsassem, né? Então a gente percebe aqui que eles obedeceram a Deus assim pela metade. O pastor disse de um meio desigrejado, né? Então é o meio. Eu acho tão interessante, mano, porque tem pessoas que pensam que o Evangelho pede muito de nós, né? O Evangelho não pede muito de nós, ele pede tudo. É diferente. Ou é tudo ou é nada. Ou é morte ou é vida. Ou é entrega total ou não é. Não tem como ficar nesse negócio de em cima do muro, né? De só parte da minha vida. Então tem pessoas que pensam que podem, que têm condição de servir a Deus em algumas áreas da vida, em outras não. A vida nossa ou ela é integral, é inteira, né? Ela é toda entregue a Deus, ou aquela área, inclusive, que eu falo, não, isso aqui Deus não domina, Deus não fala, Deus não tem autoridade, isso aqui vai minando minha santidade, minha vida com Deus, minha comunhão, meu caráter, e vai mais cedo ou mais tarde prejudicar minha vida, é fato. Ou a gente entende que a vida com Cristo é entregar. Jesus, ele disse, num texto de Lucas, né, capítulo 9, verso 23, só Lucas traz esse detalhezinho aqui, tá? Os outros têm o mesmo versículo, mas não tem como Lucas tem, né? Que ele diz assim, Jesus dizendo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, esse a cada dia só Lucas tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então só é possível seguir a Cristo depois que negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Então renunciar à sua proposta de vida, porque muitos crentes, eles pensam, eles vão orar a Deus assim, Senhor, isso aqui é o projeto que eu tenho, estou apresentando o Senhor aqui para o Senhor abençoar. É errado isso aqui. Então, eu tenho um projeto de vida e estou pedindo para que Deus o abençoe. Isso não é evangelho. Evangelho é, Senhor, me mostra o projeto que o Senhor tem na minha vida e me abençoa, bote junto, né? Então, negue-se a si mesmo. O tomar a cruz aqui, outra ideia que eu percebo, né? Na minha observação, tá? Conversando com algumas pessoas, é que eles têm a ideia de tomar a cruz como se fosse a dificuldade de uma pessoa. É uma pessoa, a cruz é uma pessoa, né? É meu cunhado, é meu marido, é sei lá quem. Não é ninguém. O texto não fala de cruz como sendo alguém, tá certo? É interessante a gente entender esse contexto cultural, né? Ou seja, quando a pessoa tomava a sua cruz, né? O condenado lá tomava a cruz, o que seguia após isso? Era a morte, né? Então tomar a cruz quer dizer, você tomou a cruz, agora o que segue é a morte, é a sua morte. Então negue-se a si mesmo, morra, porque esse é um dos paradoxos da fé, do Evangelho, né? É na morte que a vida aparece. Jesus disse no capítulo 2 de João, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Então é na morte que a vida é gerada,
né? Paulo ainda, citando Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 13, se não me falha a memória, ele diz que nós somos batizados em Cristo na morte. Então morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E os termos, né, bíblicos são muito fortes, muito radical, eles são radicais. Então é morte, crucificação e sepultamento. Não tem assim, não, sabe? Meio termo. Então não tem esse negócio de obedecer a Deus pela metade. Ou esse povo aqui entendia o que Deus ordenou para ele, porque Deus, ele ordena, Deus é Senhor, e ele manda mesmo, e a grande dificuldade nossa da natureza é essa, é ser mandado, porque a gente acha que a gente é Senhor de nós mesmos, né? Mas se a gente acredita no Evangelho e professa Jesus como Senhor, aliás, professa Ele como Salvador, é porque nós temos que ter Ele como Senhor. Não tem como ter outra conversa que eu ouço muitas vezes, né? Alguns têm Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. Isso também é impossível, não tem como. Ele só é meu Salvador porque Ele é meu Senhor. Porque se Ele não é meu Senhor, eu não sou salvo. A salvação está em Jesus ser o meu Senhor. Lembra de Pedro, Mateus capítulo de número 16? Quando Pedro diz assim, Jesus pergunta, o que os homens dizem de mim, a meu respeito? O senhor é João Batista, Jeremias, um dos profetas e tal. Tá bom, tudo bem. E vocês? A preocupação de Jesus era saber dos discípulos dele, né? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão, empolgadão, cheio de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eita, coisa boa. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Pedro disse, eu sou o cara mesmo, sou eu, acertei, revelação é essa que eu tive e tal. 2, 3 passos para frente, Jesus continua a conversa, fala assim, eu vou ser entregue na mão aí dos pecadores e tal, vou ser crucificado. Não, Senhor, que isso não te aconteça, não. Aí Jesus responde, trata de mim, Satanás, tu que não sabe as coisas de Deus, né, só dos homens. Eu fico pensando, um cara cheio de Deus, tem uma revelação daquela, logo em seguida diz para Deus não, ele não entendeu, foi nada. Para aquele que eu reconheço que é Deus, eu tenho condição de falar para Deus não? Foi o que Pedro fez. Então como que Pedro diz assim, tu és Deus? E ele fala assim, então Pedro, vou fazer isso. Não. Que coisa doida. Não é, irmão? Vocês não acham? A gente que professa assim que a gente crê em Deus, que a gente é salvo e a gente quer viver da maneira que a gente entende que é para ser vivido, isso para mim é uma loucura, para mim não tem sentido nenhum. Mas bora lá, falando do capítulo 1, né? Já entrando aqui naquela parte dos blocos lá, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 5, tá? As causas do declínio, né? A desobediência de não expulsarem os cananeus totalmente da terra foi a causa do declínio de Israel. Uns não fizeram por falta de fé, outros por desobedecer diretamente, né? Porque havia lá seus interesses. Então, se a gente for pro... Sim. O quê? Juízes 1, verso 28 aqui, que eu vou ler. 28. Então, a causa do declínio, né? A causa do declínio vai ser registrada desde o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5. Só vou pegar um versículo-chave aqui, para a gente ver aqui de fato que eu já falei, na verdade, né? Só vou aqui confirmar com o texto. Então, capítulo 1, verso 28, diz assim, sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expeliu de todos. Então, essa foi a causa de falar, não, a gente não vai obedecer a Deus como ele falou, só parte. Expeliu alguns, expulsou alguns e outros não. Por quê? Porque beneficiava eles nessa questão desse povo, era interessante para eles aquele negócio, era vantajoso para eles, aquele povo ficar lá, porque eles iam ser beneficiados, né? Então, outra questão, irmão, a gente jamais pode viver a vida com Deus dessa forma, né? Isso aqui é vantajoso para mim, porque tem que entrar a renúncia, o tomar a cruz. Só após isso é possível seguir a Jesus. Tem gente querendo seguir a Jesus sem ter esses dois elementos, essa condição indispensável para seguir a Cristo. Então, ou eu vivo para Deus do jeito que Ele propôs, ou eu vou ficar nessa... eu falei o muro, eu lembrei de uma ilustração, né? Tem uma ilustração que é assim, não sei se eu já contei para vocês, o cara estava em cima do muro, de um lado o anjo, do outro o demônio. Já contei essa ilustração para vocês, não? Não? Então está aqui o anjo, né? Dizendo para o cara assim, vem para o meu lado, vem para o nosso lado aqui, né? Vem para o lado de Deus e tal. E o anjo insistindo.
Aí o cara olha para o demônio do outro lado do muro, né? Esperando que o demônio fale, não, vem para o meu lado, vem aqui, né? Ficar aquela... Tal, tenta um convencer ele, outro também. E ele viu que o demônio ficou de boa, assim, não nada. Aí ele falou assim, mas você não vai, né, tentar me convencer para ir para o seu lado? Eu falei, não, pode ficar aí, o muro é meu. Tem decisão, irmão. Essas pessoas não se decidem. E o Evangelho é decisão radical de vida, né? Todos os dias da nossa vida. É por isso que o Lucas fala todos os dias. Do capítulo 3, do verso 6, até o capítulo 16, verso 31, vai contar aqui a história dos juízes, né? Então esses eram indivíduos que eram levantados por Deus para liderar uma ou mais tribos, que eu falei de Israel. Eram pessoas habilidosas, né? Exerciam todos os poderes governamentais da época, militar, político e espiritual, tá? Então, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, né? Eram líderes que tinham esse poder sobre a nação. Então eram líderes espirituais, políticos e militares, tá? Então a história dos juízes foram mais ou menos 40, se não me falha a memória, né? 40, no espaço de 400 anos, melhor dizendo. Uns governavam lá por 1, 2, 3 anos, outros por 30, 40 anos. Então a gente tem aí essa questão, não é que era um negócio uniforme, né? Então morria um, ficava um tempo sem líder, aí o povo descambava no pecado, aí Deus levantava outro, e aí sim ficava um período e tal. Então a configuração da história do juiz é mais ou menos assim, tá? A gente tem pessoas mais evidentes, líderes mais evidentes, tem uns que são ali quase que, né, nem tão falado, governado por pouco tempo e tal, mas a gente tem uns que se destaca bem mais, né? Por exemplo, a gente tem o Gideão, né? A gente tem o Jefté também, um cara que, né, mais destacado. Sansão talvez seja o mais emblemático, né, no livro de Juízes. Não sei se vocês lembram de outro aí, mas assim, quando eu penso em Juízes, Sansão é que vem na mente, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também, porque Sansão é também um exemplo para nós, ou melhor, um mau exemplo para nós não seguirmos, né? Que a Bíblia tem desses negócios, né? Tem os bons exemplos e os maus exemplos, tá todo mundo lá, né? E os bons exemplos, inclusive os pecados deles estão registrados lá também. Outro diferencial da Bíblia, porque nenhum autor vai colocar as falhas, os pecados, os erros dele, né? É interessante esses caras assim que escrevem, né, a biografia, a autobiografia, só coisa boa. Eu li um livro, sei lá quantos anos atrás, 17, 18, 19, 20 anos, sei lá, Heróis da Fé, um dos livros mais conhecidos no meio, né, cristão. Heróis da Fé, me parece que são 21 biografias, homens assim extraordinários. Você vê assim, os caras fizeram e aconteceram, né? Só que tem um problema, né? Só tem a virtude desses caras lá, né? São os heróis da fé. Aí quando a gente pega os heróis da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, por exemplo, você vai ver que os caras também tinham as falhas, os pecados, as dificuldades. Então, a gente tem essa vantagem quando a gente estuda história, irmãos. A história bíblica, ela é, para nós, essencial. Tem um termo na história mesmo, para quem dá aula de história, que quem não aprende com a lição da história tende a repeti-la. E a gente que é brasileiro, mais ainda, que a gente tem uma memóriazinha bem curta, né? Não. Eu duvido que o povo não vai esquecer e vai voltar de novo. Mas vamos lá. Né? É um negócio doido, né? Capítulo 17 ao 21, a terceira divisão aqui.